E essas muralhas são conservadas até hoje. Andando pelas ruas dentro da Old Town é uma viagem no tempo, é uma delícia. Eu me sentia como se estivesse num filme de época. Eu recomendo, se vocês tiverem oportunidade de viajar para a Europa, esticar até a Estônia. O Tallinn é uma cidade encantadora, vale muito a pena conhecer. E depois que eu fui a primeira vez para Tallinn, eu tive vontade de fazer um mosaico de Tallinn. E uma das entradas da Old Town, você vê que ela é toda cercada de muralhas, as torres. Então eu escolhi essa foto aqui para retratar em mosaico. E eu encontrei tudo que eu precisava em lojas de material de construção. Não foi difícil. Por exemplo, em lojas de material de construção, você encontra pastilhas assim desse tipo, em tela, essa tela de fibra de vidro que a gente usa para quando uso o mosaico direto. Eu tiro as pastilhas daqui e aproveito a tela. Então, ó, eu fiz as muralhas com essa tela, com essa pedra aqui. E eu quero mostrar o quadro que eu fiz de mosaico, para vocês verem aqui. O meu nome é Denise Grohmann, eu sou uma mosaicista com o propósito de ajudar as mulheres a ocuparem o seu tempo disponível de uma forma produtiva e feliz. O assunto da live de hoje é como ocupar o seu tempo livre. E nós estávamos falando que viajar é o que a maior parte das pessoas escolhem para ocupar as suas férias e o seu tempo livre. As minhas filhas moram fora do país, já não sei se vocês sabem, e apesar da saudade que isso traz para o nosso dia a dia, eu sempre procuro olhar o lado bom, o lado cheio do copo. Por exemplo, a Flávia mora na Europa desde 2016 e visitá-la é duplamente prazerosa, porque eu mato a saudade e aproveito para conhecer lugares diferentes, novas culturas. E a Flávia mora em Tallinn. Tallinn é a capital da Estônia, que fica no norte da Europa. Fica no Mar Báltico, é uma cidade litorânea. Tallinn é a capital da Estônia, é uma cidade litorânea e que fica a 2 horas de barco da Finlândia. Quando eu estive lá a primeira vez visitando a Flávia, eu até fui até Helsinki, conheci a capital da Finlândia e passamos o dia lá. É bem próximo, bem bonita a cidade. E Tallinn é dividida em 2 mundos, eu diria. A cidade de Tallinn tem a cidade moderna, que é onde estão os arranha-céus, aqueles prédios modernos e bonitos, e tem a Old Town. A Old Town é uma cidade medieval uma das mais bem conservadas da Europa. Ela tem aquelas muralhas, aquelas torres antigas da época medieval, e a cidade é toda cercada por essas muralhas, que no passado a cidade era toda lá, ela só lá dentro da Old Town. E as muralhas serviam para proteger de ataques de invasores. E essas muralhas são conservadas até hoje. Andando pelas ruas dentro da Old Town é uma viagem no tempo, é uma delícia. Eu me sentia como se estivesse num filme de época. Eu recomendo, se vocês tiverem oportunidade de viajar para a Europa, esticar até a Estônia. O Tallinn é uma cidade encantadora, vale muito a pena conhecer. E depois que eu fui a primeira vez para Tallinn, eu tive vontade de fazer um mosaico de Tallinn,
retratar a cidade, que eu achei uma cidade realmente encantadora. E eu achei que daria um belo quadro. Então, o que que eu fiz? Eu fui procurar fotos de Tallinn na internet. Eu tinha tirado várias fotografias quando eu estive lá, mas eu queria uma foto mais profissional, mais bonita, que eu pudesse retratar. Oi, Margarida. A Margarida é outra pessoa que está sempre me prestigiando aqui. Obrigada por estar aqui participando da nossa live. Eu estou comentando que eu fiz um mosaico da cidade onde a minha filha mais nova mora, em Tallinn. Então eu fui para a internet e escolhi uma foto, várias fotos. Daí eu escolhi essa daqui, ó, que é uma foto de uma das entradas da Old Town. Você vê que ela é toda cercada de muralhas, as torres. Então eu escolhi essa foto aqui para retratar em mosaico. Depois que eu escolhi a foto, o que eu fui atrás de materiais, porque eu queria encontrar pastilhas e materiais que eu pudesse representar bem essa imagem da cidade medieval. E eu encontrei tudo que eu precisava em lojas de material de construção. Não foi difícil. Por exemplo, em lojas de material de construção, você encontra pastilhas assim desse tipo, em tela, essa tela de fibra de vidro que a gente usa para quando uso o mosaico direto. Eu tiro as pastilhas daqui e aproveito a tela. Então, ó, eu fiz as muralhas com essa tela, com essa pedra aqui. É uma pedra maior que pastilhas, é uma pedra de porcelana bem resistente. E eu quero mostrar o quadro que eu fiz de mosaico, para vocês verem aqui o quadro. Então, aqui tá a foto, aqui está o quadro, que eu acho que eu consegui até que retratar bem próximo. Deixa eu pôr mais para trás, bem próximo do desenho, retratar as torres, toda nessa pedrinha. Percebe que a pedra é grande, mas eu recortei a pedra em pedacinhos bem pequenos, simulando os blocos da muralha, né? Então eu fiz esse quadro aqui. Já tem uma primeira pergunta aqui, deixa eu ver. Então a Fernanda está falando que já viu o quadro de paisagem e já viu o mosaico de rosto. Qual que eu prefiro fazer? Então, são técnicas bem diferenciadas, tá? Eu prefiro, acho que fazer paisagem, é menos arriscado, porque você fazer um rosto, por mais que você capriche, sempre corre o risco da pessoa que está sendo retratada em mosaico não gostar, não se achar parecida, porque realmente quando a gente tira uma foto, a gente às vezes não gosta da foto, que a foto é real da gente, e no mosaico ainda fazer em azulejo, por mais que seja arte, ele é bem arriscado. E a paisagem é mais certo de agradar, né, as pessoas. Então eu prefiro fazer paisagem, sim. Nesse quadro que eu fiz aqui, tiveram alguns desafios. O que me deu mais trabalho foi fazer essa entrada aqui em pedras. Eu fiz 2 ou 3 vezes. Eu cortava as pedrinhas, colava, punha na frente assim para ver se a cor ia combinar. Eu já tinha feito tudo, deixei por último essa parte aqui. Daí eu não gostava,
Daí uma delas eu cheguei até colar uma pedrinha que era marrom com um pouquinho de brilho. Eu achei que ficaria bonito. Mas a Flávia, minha filha que mora lá, falou assim: mãe, marrom não, o chão é cor de paralelepípedo, você tem que fazer cinza esse chão. Então realmente, se a gente olha aqui para... Oi Gladys, tudo bem? Obrigada por estar prestigiando a nossa live. Então você olha aqui, realmente o chão é cinza. Então eu fiz nessa pedrinha que eu achei que me aproximava, cortava bastante. O Beno, que é engenheiro, não concordava, falava que eu tinha que fazer na perspectiva, fazer as pedras maiores aqui e diminuindo. Mas isso ficava praticamente impossível de fazer nesse espaço que eu tinha aqui. Então eu não ia conseguir ir diminuindo devagarzinho até chegar lá atrás. Então eu não me rendi à exigência do Beno de fazer a entrada em perspectiva. Eu falei para ele, na arte a gente pode simplificar um pouco o trabalho, né? Então eu deixei desse jeito, a Flávia aprovou, porque estava na cor que ela queria, e então passou. Outra coisa que se eu fosse fazer hoje eu faria diferente, seria essa árvore aqui, as folhas da árvore. Hoje eu faria ela tridimensional, faria as folhas saltando do quadro. Quando eu fiz esse quadro, eu ainda não tinha assistido a aula com a técnica que você faz as folhas saindo do quadro, um picassiete, alguma coisa desse tipo. Então eu fiz plano mesmo, você vê que todo o quadro é plano, mas a cada dia a gente vai aprendendo mais e olha os trabalhos que já foram feitos e a gente pensa, poderia ter feito assim, mas isso é um aprendizado mesmo. Aqui, por exemplo, na torre, eu coloquei uma bandeirinha que, se você olhar, não existe no desenho, mas eu quis pôr a bandeirinha da Estônia, que é as cores da Estônia, que é preto, azul e branco. Então eu pus uma bandeirinha aqui. Aqui já tá bem real ao o que tá na foto mesmo. Se você olhar na foto, essa bandeirinha não tem, mas essa aqui já tem. Em cima da torre, uma bandeirinha e uma cruz bem pequenininha. Deixa eu mostrar aqui. Vou mostrar aqui pro pessoal do Face e pro pessoal do Insta, certo? Então, são pequenos detalhes que a gente vai colocando. Outro desafio que foi para mim, que eu tive que dar um jogo de cintura brasileiro, foi. Numa das entradas da Old Town, ela tem uma floricultura bem bonita na frente, cheia de flores e tal. E eu não conseguia retratar as flores. Desculpa, do outro lado, aqui, ó. Uma floricultura tinha desse lado aqui. Então, o que eu fiz? O artifício que eu fiz? Eu colei o desenho da foto aqui e coloquei um vidro em cima, como se fosse mesmo a janela, o vidro da floricultura e as flores lá dentro. Então, essa parte aqui eu dei um jeitinho, que eu não conseguia retratar as flores tão pequenas. Então, eu fiz com vidro. Então, quando a gente está fazendo mosaico, a gente tem que usar a nossa criatividade, porque às vezes a gente se depara com alguma situação em que a gente não consegue retratar como gostaria. Tem uma outra pergunta aqui, falando que gosta muito de corrida e fazer corrida nas cidades que viaja. Então, pensando se eu já pensei em fazer alguma coisa, viajar para fazer algum curso. Sim, eu tenho um sonho, sim, de conhecer a Itália, que eu não conheço,
e fazer algum curso de mosaico lá. Que lá é o berço, tem muita história, muita coisa de mosaico. Então, realmente viajar e fazer mosaico e conhecer a Itália é um sonho que, se Deus quiser, eu ainda vou realizar. E como eu disse no início da live, voltando no assunto de viajar, viajar é uma ótima aventura, mas eu diria que a maior viagem que podemos empreender é para dentro de nós mesmas. Essa viagem para o nosso interior está ao alcance de todos. E é um desafio a gente se conhecer, parar um pouco, se desligar das mídias sociais, da TV, ficar em silêncio, parar um pouquinho por dia para esvaziar a mente, não pensar em nada. Tem mais uma pergunta aqui a respeito de viagens. Se eu aproveito para as minhas viagens para comprar materiais. Eu aproveito, sim. Eu viajo, quando eu vou viajar, dos meus passeios é ir em lojas de materiais de construção. Eu procuro sempre trazer, eu compro, trago. Às vezes, uma vez até ficou numa das conexões que nós fizemos, justo a mala que estavam com as pedrinhas que eu trouxe, ficou em Londres. Então nós chegamos, daí o cara falou, a sua mala vai chegar amanhã, a gente deixa o endereço que a gente vai entregar na sua casa. Daí eu falei, tá bom, eu e meu marido deixamos o endereço. A mala que estava as pedrinhas estava em nome do meu marido, e então ele que teve que ir lá e dar o nome, o endereço e tal. Daí chegou no dia seguinte, ligaram para ele falando que a mala estava presa na Receita Federal e que ele ia ter que ir lá retirar a mala. E como a mala estava no nome dele, lá foi ele. Daí chegou lá, o cara abriu a mala, porque toda vez que tem uma coisa em quantidade muito igual, chama atenção na hora que passa no raio-x. Aí eles só podem abrir a mala na presença do dono da mala. Daí abriram a mala e falou, o que é isso, né? Daí ela falou, isso é da minha mulher que faz mosaico, são pastilhas. Daí o cara perguntou, mas não tem aqui no Brasil? Ela falou, tem, mas sabe como é que é a mulher? Vê essas coisas e quer comprar tudo que vê para fazer mosaico e tudo mais. Daí passou, não pagou multa, não pagou nada, mas foi uma história assim legal. Ele teve que ir lá para retirar a mala por causa das minhas pastilhas. E pastilha é um material pesado, então a gente tem que realmente colocar para não dar excesso de bagagem. Ainda quando nessa viagem ainda era permitido 32 quilos, ainda dava para trazer bastante coisa. Agora com essa nova lei dos 23 quilos fica um pouco mais difícil trazer muita coisa das viagens. Mas sempre eu compro ou pastilha ou ferramenta. Eu comprei uma vez uma turquês muito boa, que também foi pesado. Então a gente vai dando um jeitinho de não pagar excesso de bagagem, porque senão fica inviável comprar essas coisas fora do país. Então, voltando ao assunto de viagens, eu diria que quando eu estou fazendo mosaico, é como se fosse uma meditação para mim. Eu medito enquanto eu faço mosaico. E é uma descoberta de coisas que eu jamais imaginei que eu ia conseguir produzir. E tudo isso, a Rosa está aqui falando que uma das coisas da vida é acumular história para relembrar. Sim, histórias de viagens, isso nos deixa vivos também. Assim como fazer mosaico, cada trabalho que eu faço, me vendo fazendo algo novo,
mesmo que estou fazendo uma coisa que eu já fiz, alguém encomendou uma coisa que eu já fiz, para mim é novo, porque cada corte é diferente, nunca ficam 2 trabalhos iguais. E para mim, o realizar é muito estimulante, me faz sentir viva e feliz. E ocupar o meu tempo fazendo aquilo que eu gosto, que me dá prazer, é mais do que eu sonhei, porque além de eu passar o tempo fazendo aquilo que eu gosto, que me dá prazer, eu ainda consigo um dinheirinho extra, porque eu sempre recebo encomendas, eu estou fazendo o que eu gosto e eu aproveito, eu não preciso tirar do meu salário para comprar materiais, para fazer cursos. Então é uma coisa duplamente prazerosa, eu faço o que eu gosto e ainda ganho dinheiro. Você quer coisa melhor que isso? Então, o nosso tema nessa live é sobre como ocupar o tempo com viagens e tal. E viajar, existe muitas formas. Você pode viajar lendo um livro, por exemplo. O importante é que essas viagens inspirem as pessoas. Você se sente inspiração de várias formas, viajando, lendo um livro. E tanto isso é verdade porque nasceram várias frases de pessoas do mundo inteiro e de todos os tempos falando sobre viagem. Eu separei algumas frases, algumas reflexões de poetas, de filósofos, escritores, líderes religiosos, que eu gostaria de ler para vocês algumas dessas reflexões. No caso, eu separei 7 de pensadores diferentes, 7, por coincidência, é o meu número de sorte. E eu gostaria de ler um pouco, algumas dessas frases para vocês refletirem sobre viajar e se inspirarem. A primeira frase é de Confúcio. É um pensador e filósofo chinês aproximadamente do ano 500 a.C., longa data. Ele disse o seguinte: onde quer que vá, vá com todo o seu coração. Outra frase de um filósofo chinês também do século VII a.C. Uma jornada de 1000 quilômetros começa apenas com um passo. Então a gente precisa começar a nova jornada. Tem uma frase de um filósofo português que viveu na primeira metade de 1900, Agostinho da Silva. Ele disse o seguinte: o que interessa na vida não é prever os perigos das viagens, é tê-las feitas. Então, o importante é viajar, sem medo. Santo Agostinho dispensa apresentações, mas ele foi um teólogo e filósofo do início do cristianismo. Ele disse o seguinte: o mundo é um livro, e aqueles que não viajam leem apenas uma página. Santo Agostinho. Eu escolhi também uma frase de um escritor da atualidade, um escritor americano, Stephen King. Ele já tem mais de 400 milhões de livros vendidos. Ele escreveu o seguinte: você pode, você deve, e se for corajoso o suficiente para começar, você vai longe. Eu também achei essa frase bem forte. E tem uma frase do Almir Klink, aquele navegador, escritor e atualmente palestrante, que ele diz assim: um dia é preciso parar de sonhar e, de algum modo, começar. Então, a gente sonha
mas precisa partir para a ação para começar a realizar o sonho. E o último que eu escolhi, das frases, eu escolhi de Proust, um escritor francês. Ele diz o seguinte: a verdadeira viagem do descobrimento não consiste em procurar novas paisagens, mas ver com novos olhos. Bonito, né? A gente precisa olhar para nós mesmos com novos olhos, para então descobrir aquilo que pode estar adormecido dentro de nós, como para mim a arte estava adormecida. E despertar isso que pode estar adormecido e iniciar uma nova fase e nos reinventar. Porque com certeza daqui a alguns anos você pode se arrepender daquilo que você não fez. Nunca daquilo que você fez. Repetindo, a gente pode se arrepender daquilo que não fizemos, tá? E não daquilo que deixamos de fazer. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês refletirem e procurarem alguma coisa que pode estar adormecido e deixar você feliz, como o mosaico me deixou feliz, onde eu ocupo o meu tempo livre, que nem sempre a gente pode estar viajando todos os finais de semana. Então, para mim, foi muito gratificante essa descoberta do mosaico e eu quero agradecer vocês que estão participando da vida da Denise Mosaico. Eu estou compartilhando um pouco dessa minha experiência. Essas lives durante a semana têm o propósito de ocupar só meia hora do tempo de vocês. Não é para ser uma live muito grande, eu só quero contar um pouquinho do que eu estou vivendo com essa nova fase de Denise Mosaicos. A Rosa está me perguntando se a história que a arte e artesanato não começou recentemente. Começou sim, viu, Rosa? Há 3 anos atrás eu nem me atrevia a fazer arte. Eu achava que eu não era capaz de fazer uma coisa, trabalhar com artes, pintura, música. Eu sou super desafinada, mas depois eu procurei e me encontrei na arte do mosaico. E as pessoas me dão a maior força, vem me dando força nesses 3 anos que eu estou fazendo mosaico, e eu não pretendo parar tão cedo. Ainda tenho muito para aprender, muito para conhecer e muito a produzir ainda, apesar de eu ter começado nessa arte com 60 anos de idade. O tempo que muita gente está achando que está acabando, para mim foi o começo de um mundo incrível de mosaico. Então eu quero agradecer vocês que estão me prestigiando sempre, assistindo as minhas lives, elogiando o meu trabalho, que vocês continuem me seguindo nas redes sociais, sempre como Denise Mosaicos, no Insta, no Face e também no meu canal do YouTube. Eu quero desejar a todas uma boa noite. Se alguém tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Eu quero falar um oi para a Rita, que também entrou. Muito gostoso compartilhar com vocês. Desejo uma boa noite a todos, que vocês pensem um pouquinho nas mensagens que eu deixei para vocês. E nos veremos na próxima sexta-feira, às 20 horas, teremos um outro bate-papo de meia hora. Então, na próxima sexta-feira teremos live novamente. E no sábado, que nós teremos uma convidada muito especial para a live de sábado. Então, eu quero falar tchau para todo mundo, tchau para Rita, tchau para Rosa, para Ângela, para todo mundo que
estar dedicando um tempinho para ver e ouvir as minhas histórias de mosaico, a minha nova paixão. Tchau e até sexta-feira. Fiquem todos com Deus, sonhem com os anjos. Beijinhos.